Bom, gente, na oitava parte da nossa série Queda de Tensão em função da distância percorrida nos condutores, vou falar da segunda lei de Ohm, que foca na resistência elétrica de condutores. A segunda lei de Ohm é uma expressão matemática que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. Essa lei informa que a resistência elétrica de um corpo é diretamente proporcional ao seu comprimento e resistividade e inversamente proporcional à sua área transversal. Bom, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a sigla SI, a unidade de medida da resistividade elétrica é o ohm por metro. Gente, vou dar uma pausa aqui só para pedir a vocês perdão pela demora da gravação do vídeo, deste vídeo, vai ser um vídeo longo, e também pedir desculpas pelo intervalo entre a sétima e a oitava parte. Durou aí mais ou menos uns 2 meses, né, de intervalo. Aí, desculpa pela ausência minha, porque eu tive que tratar de alguns assuntos particulares. Aí, com isso, eu fiquei sem tempo, né, de gravar o vídeo para vocês. Aí eu, eu voltei, aí eu consegui resolver o meu problema e vou dar um jeito aí de ser mais rápido, né, tanto do tempo de gravação do vídeo quanto aos intervalos de tempo. Aí peço aí perdão a vocês. Bom, continuando a segunda lei, né? Ela é dada pelo seguinte conceito: a resistência elétrica de um resistor depende do material que constitui, de suas dimensões e de sua temperatura também. Portanto, os principais fatores que influenciam na resistividade elétrica são as dimensões do condutor, a resistência elétrica e também está incluído a temperatura presente no ambiente onde ficam instalados esses condutores, né? Tanto que a resistividade do material condutor em livros didáticos e fabricante de cabos e até também a norma NBR MN80 baseiam-se como referência à temperatura ambiente de 20 graus Celsius, né? Sendo assim, a resistividade é proporcional à resistência elétrica e à área de seção transversal do condutor. Contudo, é inversamente proporcional ao comprimento do condutor. Com a relação ao efeito da temperatura presente sobre os cabos, quanto maior for essa temperatura, maior será a resistência do material sobre a passagem, né, da corrente elétrica por este mesmo material, né, o mesmo condutor. A lei é dada pelo seguinte conceito: a resistência elétrica do resistor depende do material que constitui, podendo ser cobre, né, material cobre, ou então alumínio, por exemplo, né, que tem outros materiais também. Aí eu vou focar mais no alumínio e no cobre, né, que são mais utilizados, materiais mais utilizados na instalação elétrica, principalmente cobre, né. A resistência elétrica depende também de suas dimensões, né? Suas dimensões, dimensão do tamanho do condutor, né? Como todo, né? E de sua temperatura, conforme já havia dito. Após estes conceitos em que acabei de citar,
não poderia ficar de fora a expressão desenvolvida pela segunda lei de Ohm para comprovar a tal teoria. Eu vou mostrar para vocês a segunda lei de Ohm, né, a fórmula, né? Vou passar aqui, segunda lei de Ohm, a fórmula. Aqui é um esboço que eu fiz, as escritas, aí a letra grega Rho, que representa a resistividade do material, né? Resistividade do cobre, resistividade do alumínio. Eu falei bastante sobre a resistividade, né, nos 2 vídeos antes, né, a este capítulo. Se eu não tiver enganado, foi no capítulo 6 ou 5, aí vocês pesquisam lá. Então, a, igual aqui, a letra R é a resistência do fio ou cabo dado em ohms. Nesta equação aqui, isso aqui é uma equação, né? É uma equação. Né? O ρ que multiplica a distância sobre a área, né? Resistividade vezes o comprimento e dividido pela área da seção. Então, é igual aí. A representação, né? O comprimento do fio representa pela letra L, a área da seção representada pela letra A, e ρ é a resistividade do material, cobre ou alumínio. Então, vou reforçando então, a letra R, na fórmula aqui, ó, na letra R, é a resistência do fio ou cabo dado em ohms, né? Lá na equação que eu acabei de mostrar. A letra L é o comprimento do corpo, comprimento do cabo, né? Comprimento do material condutor, cobre ou alumínio, dado em metros ou em quilômetro, dependendo do emprego do enunciado, né? Depende do emprego. Aí você tem que transformar, né, quilômetros em metros. Isso aí nós vamos ver lá mais para frente, né, nos capítulos seguintes, com os exemplos, né? E a letra A, que vocês viram aí agora há pouco, é a área transversal do corpo, ou seja, do condutor. É dada em metros quadrados ou então em milímetros quadrados, mas vocês vão ver muito mais em milímetros quadrados aí no dia a dia, né? Nos comércios. Então, vocês vão ver muito, né, na área em milímetro quadrado. Eu mostrei a fórmula aqui, a equação, né? Vou repetir aqui, a equação está aqui, né? Caso para vocês fixarem aí, né? Só que tá muito bem explicado aqui, né? Aqui as representações, né, do comprimento, né, metros ou quilômetro, a área, né, a resistividade, né, que é dado por a resistividade, que é a letra grega Rho, é dado em ohms por metro ou ohms vezes quilômetro, né? Ohm vezes metro ou em ohm vezes quilômetro. Essa aí é a unidade, né? Unidade de medida. Aí eu desenhei que isso aqui significa o cobre, dessa cor aqui, né? Amarela escura. Eu misturei as cores aqui, né? Para aproximar do cobre. E rabisquei aqui, né? Colori de cinza mais escuro para representar o alumínio. Ok? Cobre, 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 alumínio. Aí que há explicações para vocês lerem aí.
Aí vocês vão vendo aí enquanto eu mudo aqui. Por fim, a letra grega Rho, igual eu acabei de falar, a letra grega Rho, né, essa aqui, é a resistividade do material. Por exemplo, cobre ou alumínio, que são os dois materiais mais usados para a nossa instalação elétrica, como falei agora há pouco. E a unidade de medida é representada por ohm vezes metros, né? Ohm vezes metros, Ohm vezes metros, ou ohms, milímetros quadrados sobre metros, né? Ou então ohms, milímetros quadrados sobre metros, né? É assim, para não confundir vocês, é representado por ohm vezes metro, ou, ou então ohm milímetros quadrados sobre metro. Vocês vão ver aí mais à frente, vai ficar mais fácil, né? Nos próximos capítulos, que vai ter bastante exemplo. Aí, caso você, referente à letra Rho, caso vocês esqueçam da letrinha, é só você lembrar a palavra rolo, ou então rola. Ro- Rolo ou rola. Brincadeiras à parte, vamos dar sequência aqui. A resistividade elétrica é a medida do quanto de dificuldade, né? Quanto de dificuldade a corrente elétrica terá para atravessar um determinado material quando conectado a uma tensão elétrica. É só vocês voltar num capítulo anterior, né, um vídeo anterior a essa gravação de hoje, lá vai estar o desenho representando isso, né, que é a primeira lei de Ohm lá, né. Aí tem um desenho bonitinho lá que eu mostrei para vocês, né, sobre a dificuldade da corrente elétrica em atravessar o material elétrico, né, que são os caminhos, né, lá, o condutor elétrico. Tem lá muito bem explicado lá no vídeo anterior a esse, no vídeo da primeira lei de Ohm. A resistividade elétrica é uma propriedade dos materiais que pode ser definida pelo quanto de oposição o material conseguirá fazer na passagem de corrente elétrica através de um condutor. Assim, quanto maior for a resistividade de um material, maior será essa oposição e, consequentemente, maior será a resistência elétrica. Da mesma forma, quanto menor for a resistividade, menor será a oposição à corrente elétrica e também menor será a resistência elétrica do condutor. Os fatores que influenciam na resistividade elétrica são as dimensões do condutor, né, e a resistência elétrica. A fórmula que utilizamos para calcular a resistividade elétrica é a segunda lei de Ohm, mas também podem ser utilizadas fórmulas relacionadas à temperatura e à condutividade. Bom, materiais com altos valores de resistividade são conhecidos como isolantes, né? Isolantes. E materiais com baixos valores de resistividade são conhecidos como condutores, né? O isolante seria o isolamento do condutor cobre, por exemplo, lá, material semelhante a PVC. Aí
seria bom pesquisar sobre as características, né, as especificações dos condutores nos fabricantes, né? Lá tem o esboço, né, do material isolamento ou isolamento, se for de duplo isolamento do condutor. Então, sugiro vocês pesquisarem, né, nos catálogos dos fabricantes, dos principais fabricantes dos condutores, dos mais famosos, né? Igual eu mostrei muito lá há uns 2 a 3 vídeos anterior a este. Aí é só vocês pesquisarem lá, né? Se eu não tiver enganado, se não for capítulo 5, é o capítulo 6 dessa série, né? De queda de tensão em condutores elétricos, né? Pincelando aqui muito rapidamente para vocês sobre o isolamento ou isolação do cabo, a principal função da sua isolação é confinar o campo elétrico gerado pela tensão aplicada ao condutor no seu interior. A importância da isolação para os condutores elétricos, é tanta que qualquer problema como furos ou até mesmo rasgo na superfície pode ocasionar em sérios problemas no funcionamento do cabo. E é claro, acidentes de qualquer natureza. Geralmente a isolação do cabo é composto por termoplástico. Resolvi falar um pouco da isolação aqui, né? Geralmente a isolação do cabo é composto por termoplástico polivinílico, que é cloreto de polivinila, conhecido pela sigla PVC, né? É o famoso aí PVC, material PVC, e é utilizada em produtos indicados para circuitos de baixa tensão com isolamento de até 750 volts. Isso aí vocês veem muito aí nas especificações, né, dos materiais, nas lojas elétricas por aí afora, né? Principalmente em grandes lojas elétricas pelo Brasil e mundo. Obviamente, a sua isolação é de camada simples de PVC, cuja a temperatura de trabalho é de até no máximo 70 graus Celsius. Olha a temperatura aí, gente. 70 graus Celsius. E é indicado para ambientes internos, como em eletrodutos embutidos na parede ou então canaletas, por exemplo. Falar em temperatura, hoje está um calor, né? Tá bem próximo dos 70 graus já. Nós já estamos no verão, né? Primavera para verão, né? Calor, chuva, tempo abafado. Bom, voltando aqui ao assunto, né? Aí são protegidos, né? Esses condutores de PVC a 70 graus tem que ficar protegidos, né, totalmente de influências adversas, né, como temperatura e o calor excessivo, como está hoje, no calor de excessivo. Eu tive que ligar 2 ventiladores aqui nesse ambiente, no cenário aqui, porque não estou aguentando, tá calor. Bom, vamos dar sequência aqui. Não se aplica esse condutor aqui que eu acabei de explicar, né, PVC 70 graus, né, 750 volts, ele não se aplica em eletrocalhas metálicas. Então, cuidado aí, tá, gente? Porque geralmente eletrocalhas metálicas são mais quentes, né? E geralmente tem as interferências, né, devido ao material também, né? Tem interferências mais sensível a interferências eletromagnéticas, né? Bom, condutores com isolação de camada dupla ou camada reforçada são usuais em cabos com isolamento de até 1 kV, do tipo EPR ou HPR.
BEPR. Ambas as siglas significam borracha, etileno, propileno e também XLPE, o que quer dizer polietileno reticulado, e suportam temperaturas de 90 graus, segundo a NBR 5410. O cabo é revestido por cobertura de PVC em conjunto com isolamento EPR ou HEPR, ou até mesmo XLPR, envolvendo o meio físico, né? O meio físico que é o cobre e o alumínio, o condutor de eletricidade, né? Ele é indicado para instalação em eletrocalhas, ambientes externos e subterrâneos, ambientes úmidos também. Aí esses dois tipos de cabos são mais comuns de se ver no dia a dia, de isolação única com PVC e dupla isolação, conforme eu disse agora há pouco. Né? Lembrando que esses cabos de XLPR, 90 graus, um kV é mais específico. Você vai ver mais aí nas indústrias, né? Ou grandes comércios, ou até mesmo em casa. E tudo isso, gente, depende da necessidade do projeto, do ambiente onde vai ser empregado esses cabos, né? Vai depender do ambiente onde serão empregados esses cabos, né? Aí tem que analisar aí o tipo de ambiente. Então, fiquem muito atentos a essas questões também, para não dar dor de cabeça a vocês eletricistas futuramente. Existem também cabos com multicamadas de isolação, que são de uso mais específico, materiais específicos ou então malhas específicas, ou seja, são cabos aplicados em locais especiais, são instalados em ambientes industriais, sujeito às possíveis interferências que atrapalham o condutor na condução normal da corrente elétrica, né? Em resumo, evita com que um condutor atrapalhe o outro condutor, né? Essas malhas aí. Contudo, necessita de um projeto, igual falei do projeto agora há pouco, né? Precisa de um projeto ou levantamento de estudo sobre o que vai ter naquele ambiente, igual falei agora há pouco. Ou então, o que vai ser, ou que vai acontecer com aquele local de trabalho, ou o que vai ser instalado naquele setor. Então, cabe aí uma análise prévia. Isso é importante, gente, você pegar, analisar o ambiente, sendo indústria principalmente, sendo até mesmo, dependendo aí da residência. É raro, mas acontece, ou pode acontecer, que visa a necessidade desse tipo de cabo devidamente protegido contra ações de influências externas. Tais análises são apontadas e determinados pelos engenheiros, aí é que entram os engenheiros elétricos, né? Em conjunto com engenheiros de outras áreas do ramo da empresa, para discutirem a necessidade do uso do cabo com multimarcas de instalação, né? Aí vai ter que entrar em negociação aí, engenheiro de uma especialidade com engenheiro de outras áreas, né? Fazem reunião. Isso é comum, né, nas empresas, obviamente, né? Mas pode ter em casas também, comércios, ok? Portanto, eu não vou aprofundar muito mais nesse tipo de cabo, porque, conforme eu havia dito agora, pouco, né? Ele envolve estudos específicos ou análise mais detalhada do local, por meio, né, de engenheiros eletricistas, em conjunto de
com as engenharias de outras especialidades ou outros setores ou outras localidades. Bom, continuando com a lei de Ohm aqui, né? A resistência elétrica tem a função de conter a passagem de corrente elétrica e quem determina o quanto será contido é a resistividade elétrica dos materiais condutores, né? A condutividade, resistividade do cobre, resistividade do alumínio, né? A condutividade elétrica, né? A condutividade elétrica, agora falando de condutividade, né? É o oposto da resistividade elétrica. Vou ler de novo. A condutividade elétrica é o oposto da resistividade elétrica, já que é a propriedade que facilita a passagem da corrente elétrica para o material. Isso no caso da condutividade elétrica, ok, pessoal? Inclusive, nos capítulos posteriores aí, nós vamos fazer um exemplinho aí com referente à condutividade também, que a resposta vai bater também, tanto para condutividade quanto para resistividade, né? Se o comprimento representado pela letra L de lagoa do cabo aumenta, né? Se o comprimento do cabo aumenta, a resistência indicada pela letra R de rato do mesmo também aumentará. Portanto, R e L são diretamente proporcionais, né? Porque essas duas grandezas são a parte ficam na parte numeradora da fórmula, né? Fica na parte numeradora da fórmula, né? São diretamente proporcionais, né? A essas duas grandezas. Então, aí vocês podem visualizar aí na imagem, né? Já a área do fio, grandeza representada pela letra A, é o fator que está no denominador da fórmula, né? Logo, é inversamente proporcional às grandezas L e R, conforme vocês podem ver aí na equação. Desculpa, gente, deixa eu mostrar a equação aqui de novo. Tá vendo aqui? A letra L do numerador, né? Resistividade, resistência, resistividade, e L fica na parte numeradora, né, da fórmula, e a área da seção transversal do fio fica na parte denominadora, ou seja, é o que está a multiplicação da resistividade do comprimento dividido pela área do seção do condutor, né? Aqui, por exemplo, quanto maior a resistividade, quanto maior é a resistividade, quanto maior o comprimento, maior será a resistência, né? Pela letra R aqui. E se manter aqui, se você aumentar a área da seção transversal do fio, né? Que é em milímetro quadrado, quanto maior a área, menor será a resistência, né? Igual falando, a área do fio, né, é inversamente proporcional, ou seja, quando a área do fio aumenta, a resistência diminui, né? E quando a área quando a área que a seção transversal do condutor diminui o seu diâmetro, quando diminui a área, né, a resistência aumenta. Por exemplo, a resistência é menor se for comparando com o mesmo tamanho do cabo, né, o mesmo comprimento. Vou falar, deixa
Por exemplo, imagine que isso aqui seja um cabo de alumínio. Deste tamanho aqui. Imagina que ele tenha 1 metro. 1 metro só. Imagina que se a área dele for maior, imagine que se ele fosse dessa grossura aqui, por exemplo, né, assim, quer ver? Assim, dessa grossura aqui, né, desse diâmetro maior. Aí qual que seria, qual que tem a, qual que seria de menor resistência? Esse aqui ou esse aqui? Ou só um exemplo, esse aqui. Lógico que é esse aqui, né? Porque o diâmetro dele é maior. Entenderam mais ou menos? Igual aqui, por exemplo. Vamos ver se vocês conseguem. Se a área do fio fosse até aqui, desse mesmo tamanho, tá, gente? Mesmo comprimento. Se a área fosse até aqui, por exemplo, a resistência seria menor. Entenderam? Ou seja, quanto maior a área, quanto maior a área da seção nominal em milímetro quadrado, menor será a resistência, maior será a condutividade. Deu para entender? Então é inversamente proporcional. A área do fio é inversamente proporcional. Ok? Voltando lá na letra grega Rho, né? A letra grega Rho, que é semelhante ao P, Rho de rolo ou rola, representa a resistividade do material lá na nossa equação, né? A equação que eu acabei de mostrar. Para o setor elétrico, ou mais, os mais usuais são os materiais cobre e alumínio, igual eu já falei. O cobre é o cobre, né? O cobre aqui, representado aqui pelas cores amarela escura, é um material muito dúctil e maleável, indicado, né, para as instalações elétricas residenciais, comerciais e até mesmo industriais, instalações internas e subterrâneas. O uso dos cabos de alumínio é amplamente indicado, né, principalmente para as linhas aéreas, né, nos postes de concessionárias de energia, né, como a CEMIG aqui em Contagem, aqui em Minas Gerais, desculpa. Aqui é a cidade de Contagem, Belo Horizonte, interior de Minas, por aí vai. As principais diferenças entre o cobre e o alumínio são a condutividade elétrica, o peso e as conexões. O alumínio praticamente domina o campo dos condutores da linha de transmissão. Já o cobre possui baixa resistividade, né? E são dúcteis. Porém, a resistividade do alumínio é, em média, 61 a 65% maior do que o cobre. Logo, ao conduzir a mesma corrente elétrica, os cabos de alumínio vão utilizar a maior seção nominal em relação aos cabos de cobre, né? Isso aí eu expliquei muito bem nos capítulos 5 ou 6, se não estiver enganado, aí da nossa série, né? Na quinta ou sexta parte. Aí, se vocês quiserem conferir lá, né, expliquei bastante, né, sobre essas comparações, né, de cobre e de alumínio. A condução da energia por cabos de cobre possui maior fluidez em relação aos cabos de alumínio, já que temos menor resistência elétrica no cobre, né? Por exemplo, a resistividade do alumínio varia, né, entre 0,267 ohm milímetro quadrado metro e 0,0328 ohms milímetro quadrado metros a 20 graus, dependendo da liga do alumínio, é lógico, né?
Agora, para a resistividade do cobre, variam, né, entre 0,017241 ohm milímetro quadrado metro e 0,01737 ohm milímetro quadrado metro, variando aí entre as durezas, né, de tempera mole, tempera duro, né, meio duro, tempera mole e tempera meio duro, considerando a temperatura de 20 graus Celsius, obviamente. Já a dureza da têmpera dura varia entre 0,017654 e 0,01793 ohms milímetros quadrados metro a 20 graus Celsius. Está muito bem explicado nos capítulos anteriores, em capítulo 6, 5, por aí. Aí vocês pesquisam lá, por gentileza, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre as resistividades dos materiais cobre e alumínio. Gente, eu não estou inventando estes valores, não. Essas especificações das resistividades dos cabos, vocês podem encontrarem lá no site das fabricantes de cabos, né? Lá da Condumax, da Induscabo, Cobrecon, Alubar, Bel Cabos, Prismia Group, onde você encontra o manual, né, de instalações elétricas lá no site da Prismia, por exemplo, tabelas da Nambay, lá na fabricante do cabo Nambay, etc. Né? Lá tem as características, né, as especificações dos condutores. Por isso que eu tô falando, é bom vocês conhecerem, né, visitarem, né, esses sites, né, desses principais fabricantes que eu acabei de informar, né, para vocês terem um conhecimento, né, para vocês terem um entendimento, né, de característica dos cabos elétricos. Isso é muito importante, isso ajuda muito no projeto, e muito mesmo. E também existe, né, algumas informações, né, lá nos livros, né, do Hélio Creder, né, Hélio Creder e João Mamed Filho, e também do Ademaro Cotrim com M de Maria no final. Aí no site, tem lá no site do Professor Petri com Y, disciplina.usp.br, edufer.com.br, né? Lembrando que o Professor Petri é com Y no final, tá, gente? E concessionários de energia costumam empregar também, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Celesc, com C de casa, né? Que é uma empresa lá de Santa Catarina. Copel, com L no final, né? Que é Copel, é lá do estado do Paraná. Aí eu separei aqui como exemplo, só um exemplinho, o site da Prismia Group, só para Prismia Group. Prismia é com Y, né? Pri é com Y e Miam é com I, tá, gente? Prismian Group. Deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil, né? Prismian Group. Aí, ó, Prismian Group. É desse jeito que escreve, Prismian Group. Ok, gente? Para ficar mais fácil para vocês. Aí eu separei da Prisma Group só para vocês saberem como ela emprega o tipo de cálculo de cabos elétricos, né? O método que a Prisma utiliza é o volt-ampere por quilômetro, que é uma das versões usadas para o dimensionamento do cabo de energia, né? Esse cálculo é conhecido como VAKM, pelo qual o fabricante também ela incorpora na fórmula os cálculos
o cálculo, os fatores, né, que é a resistência elétrica do condutor, reatância indutiva do cabo, fator de potência, né, de carga, né, que é fator de potência 0,8 a 0,95. Eu vou falar de potência nos próximos vídeos, tá, gente? No próximos vídeos aí, na próxima gravação aí, ou nas próximas gravações será a potência. Que é mais? O ângulo de fase e se o circuito é magnético ou não magnético, né? O circuito magnético é um metálico e o circuito não magnético é onde os condutores são instalados em mangueiras, né? Por exemplo, né? Mangueiras corrugadas de material que não sejam ferrosos. Circuito magnético é onde os cabos são instalados em bandejas metálicas. Deu para vocês entenderem aí o exemplo? E a aplicação circuito, se o circuito é monofásico, se o circuito é trifásico. Lembrando que todas essas variedades são apresentadas lá no meio de tabelas, lá no site da fabricante da Prysmian, né? Voltando ao circuito metálico, ao circuito magnético, são circuitos metálicos, né? Onde é sujeito a interferências eletromagnéticas, né? E circuitos não magnéticos são as mangueiras, né? Ou eletrodutos não metálicos, né? Os eletrodutos de PVC, por exemplo. Ficou bem claro aí, pessoal? A diferença entre circuito magnético e não magnético? Beleza. Então, bom, vamos entrar aqui no quesito peso, propriedade mecânica. Desculpa, gente, eu não vou entrar no quesito peso e nem na propriedade mecânica e nem em valores de mercado, porque esse vídeo já está muito longo, já está aí 42 minutos de vídeo, de gravação. Então, e também aí vocês pesquisam por aí na internet, nos sites dos fabricantes, né? Aí esses assuntos relacionados a peso, propriedade, são amplamente divulgados na internet. Talvez até em outros canais do YouTube, talvez falam sobre isso, sobre a propriedade mecânica, os valores de mercado, né? Porque o vídeo vai ficar muito longo e vocês acham, né, no site dos fabricantes, né, nas especificações dos cabos elétricos que eu acabei de mencionar, né, nos nomes, né, Prysmian, Cobrecon, com de Maria no final, na dos cabos, né, na Nambay e etc. Ok? Galera, só para encerrar essa postagem de hoje, eu vou só deixar uma observação aqui. Sobre a diferença entre resistividade elétrica e resistência elétrica, apesar de serem grandezas físicas diferentes, elas estão interligadas, né? Elas estão interligadas. A resistência elétrica possui a função de resistir ao transporte de corrente elétrica para o restante do circuito elétrico, sendo que depende da resistividade elétrica, né? Por sua vez, retrata a dificuldade que a corrente elétrica sofrerá para percorrer um condutor produzido com determinado material, né? Cobre ou alumínio, né? Por exemplo, né? O cobre tem uma resistividade menor do que o do alumínio. Portanto, a corrente elétrica tem mais dificuldade para passar em material alumínio, né, por causa da sua resistividade ser maior, se comparado com condutor de material cobre. Vou acrescentar aqui também a relação entre condutividade e condutância, a relação entre eles. A resistividade e condutância. A resistividade e condutância elétrica são propriedades dos materiais com características opostas, né? Enquanto a resistividade corresponde à dificuldade
que as cargas elétricas têm para se deslocarem em um material, a condutividade corresponde à facilidade no deslocamento das cargas elétricas, né? A condutividade corresponde à facilidade do deslocamento das cargas elétricas. Portanto, o material com alta resistividade elétrica possui baixa condutividade elétrica e vice-versa. Não vou mostrar a figura que envolve a condutividade neste vídeo para que essa gravação não fique muito longa, igual já está. Porém, nos próximos vídeos, em alguns exemplos de exercícios do projeto, da queda relacionada à temática queda de tensão em função da distância percorrida pelos condutores em um circuito, eu explicarei um pouco sobre a condutividade e mostrarei sobre cada grandeza lá no formulário relacionado à condutividade, ok? Só posso adiantar que a condutividade é representada pela letra grega sigma, sigma com S, tá, gente? Sigma com S, G mudo. E a unidade de medida é estabelecida por Siemens sobre metro, ok? Bom, gente, desculpa o vídeo longo. Espero que vocês tenham entendido bem, né, sobre a segunda lei de Ohm. Depois eu vou, em função do tamanho do vídeo, depois eu vou falar no próximo vídeo, na sequência do capítulo, eu vou falar sobre a temperatura, né? Então vou continuar aí com a segunda lei de Ohm, vai abordando a temperatura, né? Sobre a temperatura, eu vou falar sobre a fórmula da temperatura, né? Vou falar mais um pouco aí sobre a segunda lei de Ohm, que essa é a primeira parte da segunda lei de Ohm. Aí eu vou complementar no próximo vídeo sobre a temperatura. Vai ser, eu prometo que esse é um vídeo bem menor do que esse. Ok? Aí espero vocês até no complemento aí da segunda lei de Ohm no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!